a partir do verso 1 até o verso de número 10. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, os versos 1 ao verso de número 10. Assim nos diz as Sagradas Letras: Irmãos, se alguém foi surpreendido numa alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-os com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Continua o texto e nos diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne corrupção colherá, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cessamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno, bondoso e gracioso Deus, louvado é o teu nome, engrandecido é o Senhor. Ó Pai, nesse instante que nós te pedimos, clamamos e anelamos, é que o Senhor fale aos nossos corações. Sabemos, ó Pai, das nossas imperfeições, sabemos, ó Deus, das nossas fraquezas e das nossas limitações. Ó Pai, mas o que nós desejamos era ouvir a Tua voz, é ser instruído pelo Senhor, para saber, compreender e viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor nos dá o privilégio de sermos boca de Deus para o Teu povo. Ó Pai, ilumina os corações, quebranta os corações, para que o Teu povo possa saber e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, na certeza do perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, com certeza, a nossa sociedade vive um embate ideológico tremendo. Estamos às vésperas de uma eleição, e uma das eleições mais polarizadas que esse país já viveu. Não estamos aqui para dar uma instrução acerca do voto, mas falar de algo fundamental: o nosso dever e a nossa responsabilidade. Muito se fala acerca do dever cívico que o cidadão deve cumprir nas eleições, o seu dever como cidadão em votar. Ora, mas o que é o voto, se não o reflexo daquilo que se acredita? O que é o voto, se não o reflexo daquilo que se defende? Ou seja, muitas vezes o voto depositado em uma urna, em um candidato, reflete muito quem somos e o que pensamos. Por isso nós precisamos pensar acerca dos nossos deveres, da nossa responsabilidade.
E muito se fala hoje dos nossos deveres e responsabilidades como cidadãos deste mundo. O que diremos dos nossos deveres e responsabilidades como nós somos cidadãos dos céus? Isto é muito mais forte, isto é muito mais profundo. Ou seja, não só as nossas ações nessa terra refletem uma ética e uma moral, mas os nossos deveres na terra devem refletir uma espiritualidade. Aquilo que se crê, aquilo que se defende, aquilo que se aprende. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma carta muito importante e que é atual aos nossos dias. A carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta para combater algo fundamental que permeia a igreja não só na época do apóstolo Paulo, ou permeava a sua época, mas também é algo atual em nossos dias. O apóstolo Paulo combatia os falsos mestres, os falsos ensinos. Esta carta aos Gálatas é dirigida à região da Galácia, precisamente a região da Galácia do Sul. E aqui ele está se dirigindo a 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Laodiceia, Tiatira. Estas são as igrejas no qual ele se coloca e dirigindo essa igreja. Icônio, Listra e Derbe, perdão. Então, as igrejas são Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. E ele tinha um aspecto fundamental a escrever a esses irmãos: a preocupação porque os judaizantes, aqueles que eram oriundos de Jerusalém, estavam vindo agora à região da Galácia e ensinando falsos ensinos. Sobretudo, o que eles estavam ensinando? Acerca da necessidade da circuncisão. Algo que havia sido estabelecido no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, que não havia necessidade dos gentios serem circuncidados. Agora estes homens vão até essa região, a estes novos convertidos, para tentar convencê-los de uma prática na qual Cristo não é suficiente. É preciso acrescer a Cristo mais alguma coisa. Ou seja, os falsos ensinos, os falsos mestres. Para aqueles que não sabem o que é circuncisão, a circuncisão era o ato que tipificava o batismo, no qual a criança, o menino, era levado para ser cortado o seu prepúcio ao 8º dia. E ali havia um sinal da aliança. Ou seja, estes homens estavam querendo estabelecer mais uma vez este sinal e essa tipificação. E o apóstolo Paulo, então, vai escrever a esses irmãos para instruí-los que não há necessidade propriamente de se olhar para a lei cerimonial, mas sim para Cristo, autor e consumador da fé, aquele que cumpriu cabalmente e plenamente a lei do Senhor. Ora, esta carta é a carta que versa acerca de vários assuntos que nós conhecemos. Por exemplo, essa carta versa acerca da liberdade. A liberdade cristã que não é libertinagem. A liberdade cristã que, na verdade, é a liberdade de consciência. A liberdade dos grilhões do pecado para entendimento da vontade de Deus. Esta carta também é aquela que fala acerca do fruto do Espírito. A longanimidade, o domínio próprio. Ou seja, é uma carta que tende a trazer aos irmãos, fortificá-los na fé em Cristo e serem inabaláveis na compreensão real do Evangelho. E não se iludam, meus amados irmãos, não é diferente nos nossos dias.
muitos tentam nos ludibriar com falsos ensinos e falso evangelho. Muitos tentam vender um evangelho barato, um evangelho que apenas se preocupa com questões sociais, um evangelho que se preocupa com questões apenas de necessidades materiais. Muitos tentam vender não só esse evangelho social ou da missão integral, mas também aquele evangelho triunfalista, em que somos filhos do Rei, somos herdeiros de Cristo, portanto podemos reivindicar aquilo que desejamos, aquilo que anelamos, e Deus vai dar tudo quanto nós queremos. Não se enganem, muitos falam em nome de Cristo, mas na verdade são do diabo. Então nós precisamos estar atentos, e assim então esses judaizantes vindos de Jerusalém para lançar dúvida na mente dos irmãos acerca dos princípios fundantes do Evangelho de Cristo. E Paulo está preocupado com esses irmãos. Paulo funda o Evangelho nesta região, lembrando que ele viaja a esta região, estando ainda em Éfeso, por 3 anos. Percebam o coração do apóstolo Paulo, aquele que ama o Evangelho e aqueles que foram alcançados por Cristo. Mesmo estando distante dos irmãos, mesmo estando longe dos irmãos, ele se preocupa em escrever uma carta para trazer a esses irmãos o princípio real do Evangelho. Quando chegamos agora nesse capítulo 6, o capítulo no qual nós estamos inseridos, e principalmente a perícope que lançamos mão, que é acerca do versículo 1 ao versículo 10, ele vem falar agora da praticidade deste Evangelho que foi apresentado. O Evangelho que liberta, o Evangelho que tem o fruto do Espírito, é o Evangelho que nos chama à prática, é o Evangelho que nos chama à verdadeira vida. Ou seja, o Evangelho não é somente algo que eu conheço mentalmente ou cognitivamente, não é algo que eu tenho como sabedoria, ou como um compêndio de livros acerca de muitas respostas, mas o Evangelho é aquilo que eu conheço e pratico, vivencio com todo o meu coração. E eu vivo este Evangelho não para mim mesmo, mas eu vivo este Evangelho para a glória de Deus. E este Evangelho é refletido nas nossas ações, e ações em relação ao próximo, em relação àqueles que estão diante de nós. É por isso que nós vamos meditar acerca do seguinte tema: os deveres do cristão. Os deveres do cristão. Quais são esses deveres do cristão? Primeiramente, o primeiro dever do cristão é abdicar de si mesmo. Acompanhe comigo a partir do verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, e ele vai dizer, corrigiu. Perceba o que ele vai dizer aqui, com espírito de brandura. Primeira questão do texto é o tratamento que Paulo sempre dará aos irmãos, àqueles a quem ele escreve. Isso é importante para nós. Veja, ele está diante de irmãos, de gentios, aqueles que não são judeus, que estão por muitas vezes fraquejando na fé e defendendo evangelhos que não são evangelhos verdadeiros, mas o apóstolo Paulo não deixa de chamá-los de irmãos.
Isto é algo fundamental para nós, por muitas vezes. Temos pessoas na igreja que ainda não compreendem certos aspectos do Evangelho, que ainda não chegaram à maturidade da compreensão teológica e bíblica. E nós não podemos dizer que eles não são irmãos. Este é um tratamento daquele que é verdadeiramente maduro na fé. Entende a fraqueza e a fragilidade do irmão, ainda a imaturidade para alguns aspectos, mas o tratamento que o apóstolo Paulo tem a lidar com eles é dizer: irmãos. Perceba a palavra que ele vai usar aqui: se alguém for surpreendido em alguma falta. O se aqui não é uma condicional. O se aqui é, na verdade, um gerúndio. Sendo alguém surpreendido em alguma falta. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja? E o que é normal nas igrejas, porque estamos diante de pecadores. O cair sempre será do homem, mas o levantar sempre é de Deus. O que então ele está nos dizendo aqui? Que a queda, o cair, isso será comum na igreja, no sentido de que pelo fato dos homens serem pecadores, a queda acontecerá, a falta, o pecado existirá na igreja. Ele não está defendendo aqui a banalização do pecado, mas ele está dizendo aqui que a igreja, ela contém pecadores, e estes pecadores foram salvos exclusivamente pela graça de Deus. E por muitas vezes, meus irmãos, alguns de nós queremos pregar e aparentar uma santidade e uma perfeição que nós não possuímos. E quando porventura um irmão cai em um determinado pecado, as pedras estão nas mãos para julgar e apontar, e já de forma sem nenhuma compaixão condenar o irmão. Porque por muitas vezes nós nos colocamos em uma posição de santidade perfeita. Nós vivemos a nossa vida cristã, muitas vezes ao domingo, como as redes sociais, o Instagram, o Facebook. E como é a vida das pessoas nas redes sociais? Perfeitas, maravilhosas, sorrisos, conquistas. E não é assim que é a real vida cristã. Por isso ele está dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou sendo surpreendidos em alguma falta. Veja, estes surpreendidos aqui em alguma falta, não é o escândalo por parte da igreja do pecado cometido pelo irmão, mas é o próprio irmão que cometeu o pecado, se sentindo escandalizado com o seu próprio pecado. O que ele está querendo dizer aqui? O pecado que ele está chamando a atenção para que a igreja observe acerca dos seus irmãos, não é o pecado deliberado, não é o pecado cauterizado, aquele pecado programado, não é o pecado de estimação, mas é um tropeço que não estava na mente daquele que pecou. Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não o faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então o pecado que está sendo relatado aqui, no qual os irmãos devem tratar o irmão com brandura, e vamos ver mais à frente sobre isso,
é aquele pecado indesejável, mas pela natureza pecaminosa houve a queda. Ele vai dizer: for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-os com espírito de brandura. Vós que sois espirituais. Por que ele fala desta posição de ser um ser espiritual? Vós que sois espirituais. A palavra aqui, espirituais, não tem a ver com ter o Espírito, ou o sopro do Espírito, porque isso todo ser humano o tem. Mas vós que sois espirituais são aqueles que nasceram de novo. Ele está falando de um discernimento. De que maneira, de que pressuposto, de que ponto de partida você irá julgar o irmão? Através daquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração, aquilo que está cravado no seu coração, a lei do Senhor. E o novo nascimento lhe trouxe o discernimento, a revelação da lei de Deus. Portanto, há um parâmetro para aqueles que vão então julgar. Corrige-os com espírito de brandura. Desculpe, a palavra não é julgar, mas corrigir. Percebe? Muitas vezes na igreja nós somos juízes, mas não aqueles que corrigem. E qual é a diferença daquele que julga para aquele que corrige? O que julga dá a sentença. O que corrige chama a atenção para a resolução do problema, para o que está errado e agora para caminhar para aquilo que é certo. Quando um professor ele corrige uma prova, ele não só dá uma nota se é certo ou se é errado, mas ele tem que apontar onde o aluno errou, onde o aluno acertou, qual era a resposta certa e o caminho correto. Portanto, o que ele está falando aqui é da mutualidade cristã. Nós somos corpo de Cristo, e nós temos que cuidar e zelar uns pelos outros. O que ele está falando aqui é acerca desta correção. Todo pai corrige o filho, porque ele o ama. A correção nunca é a destruição, mas a correção sempre visa a restauração. Então, à medida que um irmão é pego em alguma falta, o meu desejo não é julgá-lo, o meu desejo é corrigi-lo para que ele volte aos caminhos do Senhor, com o espírito de brandura. O que é a brandura? Veja, é aquele fogo justamente baixo. A brandura é o fogo baixo, é algo que não é intenso. Então, há sim uma correção, há sim uma punição, mas esta brandura, aqui há um processo. Veja, cozinhar em fogo baixo, o que isso acarreta? Em algo mais demorado. Mas tem processos que são necessários você cozinhar em fogo baixo. Porque o que pode acontecer? A comida passar do ponto. Então é necessário que nós tenhamos a noção de que a correção, a repreensão é um processo. E por muitas vezes nós devemos tê-lo em brandura. E ele vai dizer: e guarda-te
para que não sejas também tentado. O que é interessante do apóstolo Paulo é que ele está nos dizendo justamente isso. Olha, aquilo que hoje atinge ao seu irmão, amanhã pode atingir você. A pedra que hoje, se porventura lanças com o teu irmão, essa mesma pedra pode ser lançada contra você. E qual é a palavra que ele usa aqui? Guarda-te, para que não sejas também tentado. Ora, qual é a ideia aqui de guardar? Imagine você com apenas 100 milhões de reais, tá? Somente 100 milhões de reais. E você recebe 100 milhões de reais em dinheiro. Muita cédula. Será que este tesouro, este dinheiro, eu já sei onde eu vou guardar na calçada da minha casa. Vou deixar ali na calçada, tenho certeza que os anjos do Senhor vão guardar aqui, né? Sempre à vista, né? O dinheiro é assim? Não. Quando algo é precioso, o que você faz? Você coloca em um lugar seguro. Você coloca em um lugar que ninguém tem acesso. Por exemplo, acerca de R$1 milhão, você vai colocar num banco, com grade, com cofre, com cadeado, com corrente, com código, com segurança armado, e ainda assim está orando para que ninguém ainda roube. Porque aquilo é precioso. E aí vai uma lição fundamental. Este guardar aqui. Guarde para que não sejam também tentados. Vocês já devem ter ouvido a expressão neste mundo. Nós estamos em pleno século 21. Você precisa ter a mente aberta. Não é assim que esse mundo ensina? Tenha a mente aberta. Mas ora, se você falar isso para um judeu, tenha a mente aberta, ele vai achar isso uma tolice. Ele achará isso um absurdo. Imagine você ir dormir em casa. Eu vou dormir à noite, mas como eu confio muito em Deus, a minha porta estará aberta, a grade da minha casa, a minha janela, a porta do meu quarto, porque Deus guarda a minha casa. Se você deixar toda a sua casa aberta, o que vai acontecer? Os ladrões vão entrar com facilidade na sua casa. Portanto, o cristão não deve ter a mente aberta. O cristão tem que ter a mente fechada. Não tem nada a ver com o corpo fechado, tá certo? Nada a ver com o corpo fechado. A mente fechada é a mente guardada. É a mente que constrói um escudo de princípios e valores inabaláveis. É aquele que tem a lei do Senhor não só cravada no seu coração, mas aquele que ama a lei do Senhor e cumpre a lei do Senhor, e ela é inegociável. Não se relativiza a lei, não se barganha com a lei, não se modifica a lei de Deus. Eu simplesmente defendo e creio na lei do Senhor. Portanto, nós devemos nos guardar o nosso coração, guardar as nossas entranhas, a nossa mente. E como eu faço isso, essa proteção? Orando ao Senhor, lendo a sua palavra, meditando nela de dia e de noite. Esta é a única forma de não cairmos
na tentação do maligno. Guardas para que não sejas também tentado. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui, ora, meu irmão, você não está livre de cair. Não sejas também tentado. Porque é muito comum na igreja, meus irmãos, não se enganem, não se iludem. Talvez não na igreja de prazeres, só na igreja da Argentina, tá certo? Não se enganem. Muitas vezes, o pecado do meu irmão serve de escudo para que eu possa esconder os meus pecados. E quando esse irmão cai ou tropeça, isso para mim é um alívio, porque os meus pecados são ocultos. Ele está em evidência. Não se enganem. Deus faz com que os seus pecados sejam descobertos. Então aqui ele está também chamando uma atenção. Perceba, uma responsabilidade, um dever de exortação para com os irmãos, mas também ele está fazendo uma exortação. Atenção. Olha o verso 2. Não se preocupem que depois eu acelero um pouco, tá certo? Levai a cargas um dos outros, e cumprireis a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? O resumo dos 10 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Algo que é importante aqui, ele está falando da mutualidade cristã, levai a cargas um dos outros. Essa carga que ele se refere aqui, nós vamos ver essa palavra mais à frente, mas carga aqui quer dizer como o peso de uma carreta. É interessante isso. Veja, quando ele chama a mutualidade cristã, muitas vezes é caminhar com o outro, com aquilo que muitas vezes ele não está suportando. É claro que sabemos que Deus não nos dá uma carga que nós não podemos suportar, mas às vezes o nosso íntimo, a nossa mente, ela não está conseguindo reagir a determinadas situações. Então ele está chamando aos irmãos a compaixão, a olhar para o próximo, no seu sentido emocional e de problemas. O corpo é justamente isso. Levai a cargas um dos outros, aqui é como uma carreta. Essa palavra pode ser tanto algo como uma tonelada, como uma pequena mochila, por exemplo. Algo que eu posso carregar e algo que eu não posso carregar, uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Perceba, a lei de Cristo é aquilo que é aprofundado no Sermão do Monte. Porque quando o Senhor ele vai estabelecer a compreensão real dos 10 mandamentos, e principalmente a segunda tábua da lei, falando acerca do adultério, falando acerca do roubo, falando acerca do roubo e do assassino, do roubador e do assassino, ele fala algo que está no íntimo do ser. Então esta ajuda, e isso é fundamental. Levar a carga um dos outros não se restringe apenas a algo externo, mas principalmente a internalização da lei. Eu não só ajudo o meu irmão, mas eu o ajudo com alegria. Eu não só auxilio o meu irmão naquilo que ele necessita, mas eu oro por ele, eu o amo de todo o coração, eu desejo o melhor para ele. Então a lei do Senhor, ela não só é esta lei de cumprimentos externos, mas principalmente do entendimento interno da lei. Porque se alguém julga ser alguma coisa,
não sendo nada a si mesmo se engana. E aqui há algo extraordinário. Porque se alguém julga ser alguma coisa, sendo alguém alguma coisa na igreja, a si mesmo se engana. Ora, o que é então esta perspectiva do texto? É achar que você é insubstituível. Você é inigualável. Pastor, se eu sair dessa igreja, essa igreja acaba. Se eu não estiver mais cantando aqui, olhe, o louvor não vai mais existir. Se eu não for aquele que chegar cedo e limpar a igreja, ninguém faz. Meu irmão, você se coloca em uma posição superior aos outros. Isso acontece muito na igreja. Nós somos seres, infelizmente, vaidosos. Nós achamos que o nosso serviço, ou a nossa posição social, ou a nossa classe social, ou as nossas finanças, ou aquilo que é depositado em nossas mãos para fazer, seja na igreja, seja no mundo secular, que isto então nos dá o direito de pensar ser alguma coisa. Você é um tolo ao pensar assim. Isso é tolice. Sendo nada a si mesmo se engana. Sabe o que é esse a si mesmo se engana? Ele está falando de alguém que é alienado. A alienação é construir uma realidade que não existe. Ou seja, não faz uso da razão, não é racional. Na verdade, este está distante do Senhor. Ou seja, a mutualidade cristã também passa pelo olhar de mim mesmo como um indivíduo, como apenas um instrumento de Deus, como apenas um vaso de barro carregando o tesouro precioso que é o Evangelho. Veja, todos nós somos apenas servos do Senhor. Portanto, se você trabalha na igreja, se você frequenta a igreja todos os domingos e todas as atividades, se você porventura ajuda na obra do Senhor ou ao próximo, não ache que isso lhe dá direito de ser alguma coisa ou maior do que os outros por conta do seu próprio serviço. Assim mesmo se engana. Ele vai usar agora uma adversativa no verso 4 e vai dizer: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Pastor, agora eu não entendi nada. O Senhor acabou de falar que nós não podemos nos gloriar. Ou seja, não somos nada. E agora o texto está dizendo que nós devemos nos gloriar no nosso próprio labor, no nosso próprio trabalho. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Agora eu não entendi. Ora, é muito simples. O que ele está dizendo aqui é que você tem que construir em seu coração uma satisfação naquilo que Deus te deu e naquilo que Deus estabeleceu para você realizar. O labor ou a glória em si mesmo está na autossatisfação naquilo que Deus deu a você para fazer. E quando ele fala aqui, unicamente em si, não em outro, há algo que é terrível em nossos dias, em nossa sociedade. É a ideia da apropriação. É quando eu tomo para mim aquilo que o outro fez. É quando eu sou honrado e glorificado por aquilo que o outro fez. É quando eu
tomo aquilo que o outro ganhou ou estabeleceu e digo que é para mim mesmo ou eu fiz. É como, por exemplo, um estudante, ao chegar em uma prova e colar do colega a prova. Ele está roubando do outro o conhecimento. Ele está usurpando o sacrifício que o outro fez para estudar. Está se apropriando indevidamente do que o outro fez e se esforçou. É como alguém que se vangloria do projeto de outro e coloca para si mesmo. Isto acontece muito em nossos dias. Quando você toma para si aquilo que na verdade era do outro. É quando você recebe os louros, a glória daquilo que o outro fez. Isto é terrível. Ou seja, isto é próprio dos roubadores, daqueles que roubam, quebram o mandamento. Ora, o que nós podemos pensar então acerca disso? Você tem que se contentar com aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Isso acontece muito também em igrejas. Alguém é vocacionado para ser diácono da igreja. Ele é vocacionado para o diaconato, mas ele acha que a melhor posição que ele deveria ter era ser pastor. Mas ele não faz nada para atender uma vocação pastoral. Mas ele quer ter o status de pastor. Mas Deus não o chamou para isso. Portanto, a vocação que Deus deu a você, se contente com ela, se alegre com ela, seja a mais simples, seja a de ser aquele que limpa a calçada, aquele que serve uma mesa, aquele que dirige um carro, aquele que também governa um país, qualquer função, se contente com aquilo que Deus estabeleceu e procure ser bênção de Deus naquilo que Deus estabeleceu para você. Não inveje o que é do outro. Pior ainda, não inveje ser o outro. Seja aquilo que Deus quer que você seja, aonde Deus colocar você a trabalhar. Então a mutualidade cristã nos leva a essas reflexões. No verso 5 vai dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha só, aqui mais uma vez, ele estabelece a palavra fardo. Lembra que lá atrás ele falou, carregai os fardos uns dos outros, e agora ele está dizendo, cada um carregue o seu próprio fardo. Aqui ele não está mais falando daquela tonelada, ele está falando de uma mochila. Deus estabeleceu para cada um de nós lutas, dores, aflições. O próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, você tem que estar preparado para as aflições, para as angústias. E muitas vezes essas angústias vão ser vividas sozinhos, no escuro do seu quarto, na oração ao Senhor. Esteja preparado, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Vida cristã é sacrifício. Vida cristã é renúncia. Vida cristã são dores e aflições nesse mundo. Mas o que nos consola é que o Senhor não nos abandone. Percebemos isso, esta é a mutualidade cristã. Mas do verso 6 a 10, nesses deveres cristãos, ele vai estabelecer um outro parâmetro agora. Mais uma vez ele vem com uma adversativa, mas sempre a adversativa ela vem para quebrar alguma lógica no texto, ou quebrar um fluxo natural do texto, mas é uma ênfase. Agora ele vai se dirigir mais uma vez aos Gálatas, porque o que está acontecendo aqui? Lembrem-se, os Gálatas estavam sofrendo por causa dos falsos mestres, os judaizantes. E não é diferente em nossos dias, porque há muitos falsos pastores que pregam a teologia da prosperidade, teologia da libertação, alguns que pregam várias heresias. E esses homens estão matando as igrejas. Eles estão roubando a igreja. Eles estão enganando os irmãos. E não só no sentido de conhecimento, mas muitas vezes explorando também financeiramente. Então, qual era a preocupação de Paulo? É que os verdadeiros profetas, apóstolos, pastores, anjos do Senhor, que havia sido levantado por ele, estes homens, eles poderiam sofrer em decorrência daqueles que estavam errando. E por muitas vezes, meus irmãos, não se enganem, creio que isso acontece com vocês. Quando o nosso coração ele é magoado, as pessoas elas nos magoam, elas nos frustram, elas nos enganam. O que a gente faz? A gente tende a se fechar. E a gente tende a julgar a todos por aquela régua, por aquele parâmetro. Então o perigo aqui é que esses irmãos da Galácia, eles viessem a deixar os pastores e os mestres com necessidades, por conta dos enganos que outros fizeram eles sofrerem. Veja o que vai dizer o texto a partir do verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis e Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha, a primeira questão que ele trabalha aqui é acerca daquele que o instrui. Faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Vejam, meus amados irmãos, pastores têm necessidades, e necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades emocionais, e por muitas vezes a igreja não enxerga o pastor como um ser humano, frágil, com problemas, com dificuldades. E uma das coisas que devemos entender é que muitos pastores passam necessidades. Ou seja, necessidades de alimento, necessidades de medicamento. E a igreja, inúmeras vezes, não pergunta como o pastor está, ou a sua família, o que ele está sofrendo ou padecendo, ou vai até ele para saber se ele precisa de alguma coisa ou de uma oração. Ou seja, a igreja também tem uma responsabilidade com os seus líderes, responsabilidade de orar por eles, com eles, responsabilidade de mantê-los. Imagine um pastor com uma família passando fome, tendo que preparar um sermão, um estudo, mas preocupado com o remédio de um filho que ele não pode comprar,
com uma escola que ele não conseguiu pagar. Como este pastor, ele vai lidar com o seu pastoreio e estar tranquilo para preparar um sermão, edificar a igreja, alimentar a igreja. A mutualidade cristã, ela passa por inúmeras esferas. A compaixão tem que ser não só do pastor para com as suas ovelhas, mas das suas ovelhas para com o seu pastor. E por muitas vezes, nós apenas queremos do pastor o venha a nós, vosso reino, não. Então esse é um cuidado que devemos ter. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ora, o que ele está dizendo aqui? Muitos querem enganar o Senhor em muitas áreas. Sobretudo, muitas vezes, nas finanças e nos seus comportamentos. Muitos irmãos não dizimam na igreja e não ofertam na igreja, e não é porque não podem, é porque não querem. Muitos irmãos não dão o valor real do seu dízimo, para que pessoas não saibam quanto eles ganham. Muitas pessoas zombam o Senhor nesse sentido. Mas a zombaria aqui, o que o homem semear, o que o homem plantar, isso também ceifará. Aqui tem a ver com as sementes plantadas. Não vos enganeis, de Deus se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É interessante, ninguém pode plantar, por exemplo, maçã e colher laranja. Não existe. Então, por muitas vezes, há críticas exacerbadas dentro da igreja. Há pessoas que mais criam contendas do que unem a igreja. Pessoas que criticam sistematicamente os seus líderes, mas que nada fazem para, de fato, produzir uma boa semente. A pergunta é: o que você está plantando no meio da igreja? Qual a semente que você está plantando no meio do povo de Deus? A semente da discórdia? A semente do engano? A semente da soberba? A semente da vaidade? Ou a semente do amor, da união, da fraternidade? Percebam, meus irmãos, aqui não só tem a ver com aspectos no sentido das necessidades físicas, mas também de necessidades espirituais e emocionais. Aqui ele fala do agricultor. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É interessante, porque aqui ele vai falar aquele que semeia para a sua própria carne. Quando ele fala de carne aqui, ele está falando dessa carnalidade do homem natural. Aquele que semeia para a sua própria carne. Ora, o que foi produzido em Adão e Eva com o pecado? A cobiça, ou seja, o pecado. Quando você semeia para a sua própria carne, ou seja, para a sua natureza caída, você só semeará pecado, coisas terríveis. E ele vai dizer: para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, e do que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui é claro, ele não está estabelecendo um ganho. Aquele que semeia para o Espírito. Veja,
esse Espírito que ele está colocando aqui não é o Espírito Santo. Aquilo que ele está dizendo, aquele que semeia para o Espírito, ele está dizendo aquele que semeia para o Espírito, o seu próprio, que testificou do Espírito Santo as obras de Cristo. Ou seja, aquele que semeia para o Espírito, esse novo homem, ele colherá a vida eterna. E aqui não é ganhar a salvação, mas aqueles que já têm a salvação, eles andam no Espírito. Aqui é uma ideia posicional, é natural do cristão semear o amor, a fraternidade, a unidade. Então, aquele que semeia para o Espírito. E ele vai dizer o seguinte, no verso 9, caminhando para o final: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Ora, pastor, que bem é esse? O bem que o mundo prega? Não nos cansemos de fazer o bem. Aqui é como se este bem aqui fosse um sujeito. Não nos cansemos de fazer o bem. O Senhor disse que bom só o Pai que está nos céus. Ora, o que é este fazer o bem? É refletir a glória de Cristo, é refletir os seus atributos, é refletir a Ele mesmo. Não nos cansemos de ser sal e luz nessa terra. Não nos cansemos de fazer o bem. O que é o bem maior? Ora, o bem não é dar um prato de comida e saciar uma fome momentânea. O bem não é dar um copo de água e saciar uma sede provisória. O bem é revelar o pão da vida. O bem é pregar a Cristo Jesus. O bem é falar desta fonte de água viva, Cristo Jesus. Pois nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. O bem maior não reside em saciar as pessoas neste mundo, não. O bem reside em revelar às pessoas o que está preparado para elas em um novo mundo. Ou seja, a vida eterna. Portanto, é claro, isso não exclui a caridade. Mas não se engane, o bem maior que você pode fazer a um parente, a um colega, a um conhecido, em primeira instância, está em pregar a Cristo, Cristo crucificado, aquele que morreu por nós, aquele que de fato é o bem maior, é aquele que nos dá a vida eterna. Então ele fala aqui deste cansaço, e não cessaremos, é como uma maratona. Percebam o que aconteceu com Jonas em Nínive. Quantos dias ele tinha a pregar em Nínive? 3. Ele pregou em quantos dias? 1 dia. E o que ele pregou? Ora, se vocês não se converterem, é espada, é morte. Mas todo joelho se dobrou diante da sua pregação. Por quê? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus.
Então nós temos que ter este sentimento, não de Jonas que desejava a destruição de Nínive, mas um sentimento de pregar constantemente o Evangelho, de ser um maratonista, pregando sempre, sem parar, mesmo quando nos falta força, é a pregação do Evangelho. E ele vai dizer, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, ou proclamemos a glória de Deus a todos, a todas as criaturas. Nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Mas ele está dizendo aqui que há um cuidado especial, mas primeiramente aos da família da fé. Se você observar como Cristo estabeleceu a evangelização, ele vai dizer, pregue primeiro a Jerusalém, Samaria e depois os confins da terra. Seja na Judéia, Samaria, confins da terra. Isso quer dizer o quê? Primeiramente aos seus. Ele está dizendo mais, principalmente aos da família da fé. Uma adversativa. O que é este das famílias da fé? Percebam algo que é fundamental. Certamente, aqueles que são pais e mães têm um amor incondicional por seus filhos. E cada um aqui, creio que morre ou mata pelos seus filhos. Claro que isso não é literal, tá certo? Não é literal. Mas no sentido de que há uma vontade de fazer, de se esforçar por aquele que é sangue do seu sangue. Não é verdade? É verdade. Mas, meus irmãos, nós somos da mesma família. Conquanto os nossos sangues aqui sejam diferentes, o meu sangue, por exemplo, é AB positivo. Alguém pode ser O negativo, O positivo, só A positivo ou A negativo. Vamos deixar a biologia para lá, né? Então nós olhamos para esse aspecto sanguíneo, como isso nos liga às nossas famílias. Mas nós, como os filhos da aliança, há um sangue que corre em nossas veias e que foi derramado na cruz do Calvário. O que nos une é o sangue de Cristo. Portanto, cada um de vocês que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, tem derramado em vocês o sangue do Cordeiro. Portanto, espiritualmente em nós, corre o mesmo sangue, o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo Jesus. E esta família da fé, a fé aqui não é no sentido de salvação, tão somente. A fé aqui é no sentido de crença. São aqueles que acreditam e que creem nas mesmas coisas que cremos. Cristo como Senhor e Salvador, Cristo como suficiente para nós. Nós precisamos entender isso, meus amados irmãos, e por muitas vezes nós tratamos os nossos irmãos como sendo bastardos ou como sendo não pertencentes da aliança. Por muitas vezes nós perseguimos os nossos próprios irmãos como os ímpios nos perseguem. Nós precisamos ter esse sentimento da família da fé, ligado por um só sangue, pelo sangue do Cordeiro. É isto que nos faz ter unidade, que nos faz ter mutualidade. Meus amados irmãos, temos algumas lições acerca desse texto. Lições preciosas para nossas vidas. Lições preciosas. Em primeira instância, meus amados irmãos, o que nós podemos extrair acerca desse texto?
nós temos que compreender que, em primeiro lugar, nós fomos chamados por Deus para termos uma vida dedicada a Ele, uma vida de santidade. E esta vida de santidade significa uma vida em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Uma vida de comunhão. E por muitas vezes, nós vivemos à margem desta realidade. Por muitas vezes, nós não nos aconselhamos com pessoas da igreja. Nós não nutrimos afetos ou amizades com pessoas da igreja. Nós buscamos sempre auxílio de pessoas do mundo e não da igreja. Nós temos a igreja, por muitas vezes, como simplesmente um lugar que eu vou aos domingos, mas eu não nutro nenhum sentimento ou nenhuma unidade por ela. Meu irmão, eu só vejo uma vez na semana, no domingo. Eu não tenho comunhão com ele ou aproximação com ele. A igreja precisa entender essa mutualidade, se fortalecer em si mesma. Perceba, um outro aspecto é o cuidado. O cuidado com aqueles que ensinam a palavra. Aqueles que são levantados por Deus para instruí-los na palavra do Senhor. Orem pelos seus líderes, pelo seu pastor, pela família dele. Saiba das suas angústias, das suas dores. Saiba das suas necessidades e busque ajudá-los. Tanto os pastores têm contribuído para o seu fortalecimento. Saibam que os líderes também precisam ser fortalecidos. Os líderes também precisam ser cuidados. Façam isso para a glória de Deus. Uma última lição acerca desse texto, e esta lição, ela é fundamental para nós. Cuide da família que Deus estabeleceu para você. Não da família natural que você está inserido, mas seja a bênção na família da aliança. Cuidado com a semente que você está plantando no meio da igreja, para que você não seja pedra de tropeço, para que você não venha a escandalizar o Evangelho. Cuidado com isso. Por último, nós falamos acerca das eleições, nossos direitos e deveres, o quanto o voto reflete aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que cremos, aquilo que defendemos. Perceba, meus irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, este seu ato cívico, ele vai impactar a sua vida. Este ato cívico vai impactar a realidade da sua família. Esse ato cívico vai impactar a realidade da sua cidade. Esse ato cívico vai impactar a realidade do seu país. E o que esse seu ato cívico irá refletir? Ele deve refletir: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos faça viver para o louvor da sua glória. Eu vou orar, impletar a bênção, e em seguida o irmão segue com os